Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês algumas curiosidades sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que conduzia a presença de Deus no meio do povo de Israel e que foi responsável, inclusive, por muitas vitórias do povo de Deus em sua trajetória até a Terra Prometida e até após a conquista dela. Vamos conhecer essas curiosidades agora no vídeo a seguir. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda segunda, quarta e sexta nós trazemos uma história, um estudo para edificar a sua vida. Bom, primeiro, a Arca da Aliança era a principal representação da presença de Deus no meio do seu povo lá no Antigo Testamento. A Arca da Aliança também, ela é comumente chamada de Arca do Testemunho ou Arca do Concerto. Então, se você ouvir aí algumas traduções ou alguns pregadores, alguns estudos falando sobre Arca do Testemunho ou Arca do Concerto, é a mesma Arca da Aliança. Isso está muito relacionado porque a Arca da Aliança, ela guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel. Como, por exemplo, dentro da arca estava a vara de Arão, aquela que floriu. Você deve conhecer a história. Enfim, a figura da Arca da Aliança, ela é amplamente conhecida entre os cristãos porque muita gente, possui dúvidas sobre o que era a Arca da Aliança, por que existiu a Arca da Aliança e por que ela era tão importante. Mas também é verdade que muita gente interpreta de uma forma equivocada o significado da Arca da Aliança nas Escrituras. Então vamos entender como que era exatamente a Arca da Aliança. Ela era tipo uma espécie de baú retangular feito de madeira de ciprestes. Ela era revestida de ouro por dentro e também por fora. A Arca da Aliança ela media 1,20 metros por 90 por 90, isso centímetros. Mas traduzindo isso para as contagens de medidas da época, que era côvados, era de 2,5 por 1,5 côvados. E em cada uma de suas extremidades inferiores havia uma argola de ouro. Isso para facilitar o transporte da arca. Nessas argolas eram inseridas varas, que serviam de instrumento para poder transportar a Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Você pode conferir isso em Êxodo no capítulo 21, versículo 17. Essa tampa era feita de ouro puro e nela ficavam as figuras de 2 querubins, também feitos de ouro. Esses querubins haviam sido colocados em uma posição, onde eles ficavam bem visíveis na Arca da Aliança, onde um estava de frente para o outro, com as suas asas estendidas como quem protegendo a arca. Era em cima dessa tampa que o sacerdote ele derramava o sangue dos animais para propiciar a ira de Deus sobre o povo. Daí a designação propiciatório, porque era lá onde eram feitos sacrifícios e derramava-se o sangue sobre o propiciatório. Isso os sacerdotes quem faziam isso. Então, como já foi dito, a Arca da Aliança também era designada por outros nomes. Ela era chamada de Arca do Concerto, ou de uma forma mais literal, Arca do Testemunho. Isso está em Êxodo, no capítulo 25 e 22. Arca do Senhor, em 1 Samuel 4 e 6. Arca de Deus, 1 Samuel 4 e 18. E claro, a Arca da Aliança, em Josué, no capítulo 3 e o versículo 6.
A Arca da Aliança foi construída por Bezalel, segundo o modelo dado por Deus a Moisés lá no Êxodo. A descrição completa da Arca da Aliança, ela pode ser encontrada no capítulo 25 do livro do Êxodo. Você pode estar conferindo aí na sua Bíblia. O significado da função da Arca da Aliança no Antigo Testamento é citado cerca de 200 vezes, com pelo menos 22 designações diferentes. Diante disso, a Arca da Aliança ela parece ter servido a várias funções ao longo do tempo. Então, sem dúvida, dentre todas as funções, duas se destacam como sendo as principais e fundamentais para todas as outras funções das quais ela também foi designada. Primeiro, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Segundo, a Arca da Aliança ela servia como local de armazenagem para as duas tábuas da lei, que eram os mandamentos prescritos na Aliança do Sinai, onde o próprio Deus com o dedo escreveu. Daí vem o nome Arca do Testemunho. Você pode ler Êxodo no capítulo 25, no versículo 16, em Números no capítulo 4 e o versículo 5 e Josué no capítulo 4 e o versículo 16. A Arca da Aliança também, ela guardava o vaso de maná e a vara de Arão, como já foi falado. Então, partindo desses dois conceitos, nós podemos ver que a arca, sendo considerado como representante do trono de Deus, servindo como uma espécie de guia para o povo de Israel no deserto, como tipo de paládio de guerra, tendo muita ênfase na história da conquista de Jericó, inclusive, você pode ler em Josué no capítulo 6, onde o povo ia à frente com a arca da aliança, que era um símbolo de força para o povo, além de ter desempenhado um papel muito importante na travessia do Jordão, também em Josué no capítulo 3, o versículo 4. Então, uma vez que a arca representou para o povo de Israel a presença de Deus para que eles vencessem as guerras, para que eles se encorajassem nas batalhas, o mesmo se emprega a nós nos dias de hoje. Nós precisamos da presença de Deus para poder vencermos as batalhas e as afrontas que nós venhamos enfrentar na caminhada. É a presença do Senhor quem vai nos encorajar a enfrentar os desafios, romper com os rios, derrubar as muralhas, porque é a presença que faz a diferença. Um dado bem marcante sobre a Arca da Aliança foi a sua captura. No livro de Juízes, no 1 Samuel, você vai encontrar relatos contando essa passagem em que a Arca da Aliança ela foi capturada. Então, primeiro a Arca da Aliança ela ficou em Siló, isso no tempo dos Juízes de Israel, tendo já passado em Gilgal e também em Betel. Eu vou deixar as referências aí para você estar lendo. Juízes, capítulo 2, versículo 1. Você pode ler também 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 3. Então ela permaneceu em Siló até ser capturada pelos filisteus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 11, nós temos a descrição dessa captura no tempo da batalha em Ebenezer. Naquela ocasião, um terrível pesar abateu os israelitas. Conforme ficou bem claro naquela fala que está escrita, foi-se a glória de Israel. Eles sabiam que a presença de Deus havia se ido, não só pelo simples fato da Arca da Aliança ter saído, porque aquilo era apenas uma representação, mas porque o povo havia desobedecido a Deus e Deus permitiu que a Arca da Aliança saísse de Israel, representando assim o seu desgosto com o povo, o quanto ele estava entristecido e que a sua presença havia se afastado. Por causa do pecado e da desobediência, o povo de Israel ele foi culpado
da derrota para os filisteus e das consequências ocorridas por isso, né? Como inclusive a captura da aliança, da Arca da Aliança. Porém, né, a captura da arca causou grandes problemas aos filisteus, porque após 7 meses de pragas, né, lá nas terras dos filisteus, eles devolveram a Arca da Aliança para Kiriat Jearim, onde ela ficou por aproximadamente 20 anos. Você pode ler 2 Samuel no capítulo 5, no versículo 7. Você vai encontrar relatos. Pode ler o capítulo inteiro que você vai entender. Mas e como que a Arca da Aliança retornou para Jerusalém? Quando Davi subiu ao trono, ele estabeleceu que Jerusalém seria a capital política e religiosa da nação de Israel, levando assim a Arca da Aliança para Jerusalém. A arca ficou instalada numa tenda, né, em Jerusalém, porque Davi queria que a presença de Deus estivesse ali, naquela cidade, né, e todos os povos viessem adorar a Deus ali em Jerusalém. Posteriormente nós vemos que o templo se tornou, né, esse ponto de adoração a Deus. Inclusive hoje existe, né, aqueles conflitos entre judeus e palestinos, justamente devido àquele ponto de adoração onde hoje está a mesquita dos muçulmanos, né, onde um dia foi o templo de Deus construído por Salomão, filho de Davi. Então, posteriormente, quando o rei Salomão construiu o templo, né, foi aí que a Arca da Aliança ficou abrigada no templo, mas antes ela ficava apenas em uma tenda. Por isso que Davi teve o desejo no seu coração de fazer um templo para Deus, porque ele não se sentia bem sabendo que ele morava num palácio e a arca do Senhor estava em uma tenda. E Deus se agradou do propósito de Davi, porém Deus não o permitiu que ele fizesse porque havia sangue em suas mãos, né? E o templo seria um lugar santo. E nós sabemos que Davi, ele matou Urias, né, para ficar com a sua esposa, além de ter sido um homem de guerra que matou milhares, dezenas de milhares nas suas batalhas. A Bíblia informa que a Arca da Aliança ela foi recolocada no santuário durante as reformas do rei Josias, em 2 Crônicas 35:3. O profeta Jeremias também profetizou sobre um tempo em que a Arca da Aliança não seria mais utilizada, pois Jerusalém deveria ser chamada de trono de Deus. Você vai ver isso em Jeremias capítulo 3 e o versículo 16. Após essa transferência, os livros históricos do Antigo Testamento realmente se referem à arca, mas é provável que ela tenha continuado a ser usada nas grandes festas religiosas de Jerusalém. Alguns salmos falam de cerimônias em que a Arca da Aliança pode ter sido até utilizada, como em Salmos 24, 68, 118 e também no Salmo 132. Nessas cerimônias, muito provavelmente a arca foi carregada na frente do povo, pelos sacerdotes. A imprudência diante da Arca da Aliança no episódio envolvendo Uzá foi algo bastante significativo, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 7. Isso porque esse evento ele causou temor no próprio rei Davi, que enviou a arca para a casa de Obed-edom. E lá a arca ficou por aproximadamente 3 meses. Isso está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. E aí posteriormente Davi ele resgata novamente a arca, né, de volta para Jerusalém, porque Obed estava sendo muito abençoado, né? E aí Davi entende que a presença de Deus estava ali e que ela precisava estar no meio do povo de Deus. Mas e onde está a Arca da Aliança? Existem muitas especulações sobre onde estaria a Arca da Aliança nos dias de hoje.
Porque apesar de muitas teorias, a grande verdade é que o paradeiro final da arca é um mistério. Muitos estudiosos defendem uma hipótese plausível de que a Arca da Aliança foi perdida durante a destruição de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor em cerca de 587 anos antes de Cristo. Então, a arca pode ter sido capturada e levada para a Babilônia como um tipo de despojo de guerra. Dessa forma, ela pode ter sido mantida como um troféu ou mesmo ter sido destruída pelos babilônicos para extrair o seu ouro. Caso os babilônicos, tenham mantido a Arca da Aliança preservada, essa condição pode ter mudado quando a própria Babilônia caiu diante da coalizão medo-persa. De qualquer forma, essa sugestão da perda da arca no período do exílio explora principalmente a referência já citada no capítulo 3 do livro de Jeremias, onde o profeta fala sobre a ausência da Arca da Aliança. Existem referências nos livros apócrifos que afirmam que Jeremias teria escondido a Arca da Aliança. Supostamente ele teria colocado a arca em uma caverna no Monte Nebo, juntamente com a tenda e o altar do incenso. Antes da destruição de Jerusalém, Jeremias temeu que o exército inimigo roubasse esses mantimentos tão preciosos e por isso ele teria escondidos em uma dessas cavernas. Porém, os estudiosos ressaltam a grande improbabilidade de isso ter acontecido, além de não haver qualquer evidência histórica desses fatos. Particularmente, penso que a melhor definição de onde está a Arca da Aliança depende da nossa compreensão sobre o papel importante e específico que ela desempenha no início da história de Israel. Eu acredito que ela serviu especialmente como símbolo visível da presença de Deus habitando no meio do seu povo. Passando essa finalidade, o próprio Deus permitiu que ela fosse tomada e destruída, evitando que ela se tornasse o maior alvo de idolatria já visto. Então, nos dias de hoje, nas igrejas atuais, esse tópico está diretamente ligado ao assunto anterior no que diz respeito à finalidade já cumprida da Arca da Aliança. Falando em idolatria, não faltam réplicas da Arca da Aliança nas igrejas evangélicas nos dias de hoje. De chaveiro, decoração, principalmente dos púlpitos, a figura da arca ela é sempre empregada em grande escala. Tudo isso revela a falta de compreensão do verdadeiro papel e significado da Arca da Aliança ao longo da história. Talvez muitos líderes evangélicos até entendam que a figura da Arca da Aliança tem sido completamente mal interpretada na atualidade, mas ainda assim continuam usando, porque a sua aplicação como importante elemento nas estratégias de marketing dessas denominações faz com que esses líderes acabem engolindo mais essa heresia. Aliás, infelizmente, uma heresia a mais ou a menos não parece fazer tanta diferença nesse mundo tão globalizado e de uma certa forma permissivo em que vivemos nos dias de hoje, principalmente no mundo ou no meio gospel, ou nesse famoso mundo gospel. Nesse cenário decadente, a Arca da Aliança é apenas mais um item de captura de fiéis, porque muitas dessas igrejas atuais hoje em dia, elas usam o shofar, o candelabro em seus cultos, elas também elegem seus líderes como sendo sacerdotes, os cantores como sendo levitas. Então eles acabam fazendo um evangelho muito judaizado, como se fosse um judaísmo, e não é bem assim que funciona. Mas para quem realmente tem preocupação sobre a legitimidade ou não da utilização
da réplica da Arca da Aliança e dos demais elementos utilizados nos cultos do Antigo Testamento em nossos dias, uma leitura cuidadosa da Epístola aos Hebreus, principalmente o capítulo 9, pode ser muito útil para te esclarecer muitas coisas. Porque, segundo o autor de Hebreus, voltar a essas práticas é retornar a um estágio anterior da revelação de Deus. E a revelação de Deus é quem? É Cristo. Né? Então fazer isso é abraçar a antiga aliança e desprezar a nova aliança em Cristo Jesus. É trocar o definitivo pelo que era temporário. Então, diante disso, meus irmãos, o autor bíblico faz uma exortação à perseverança na fé. Ele cuida de mostrar a superioridade de Cristo em relação à religiosidade revelada no Antigo Testamento, onde tais elementos serviam para apontar para a obra definitiva e completa que já foi realizada em Jesus Cristo. A Arca da Aliança no Antigo Testamento era o símbolo máximo da presença de Deus e da propiciação, mas agora, em Cristo, nós temos a revelação real de Deus. Dá uma lida em Colossenses, capítulo 1 e versículo 15, você vai entender melhor. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus, ele ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então não necessitamos mais do propiciatório da arca, pois Cristo é a propiciação perfeita pelos nossos pecados. Agora que Cristo veio, a função de tutor da lei cerimonial, juntamente com os seus símbolos e rituais, isso foi encerrado em Cristo Jesus. Leia Gálatas, capítulo 3, versículo 23 e versículo 27. Hoje nós temos a presença de Deus em nós, por meio do Espírito Santo e do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi um resumão aí da Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca do Testemunho. Eu espero poder ter ajudado de alguma forma. Queridos, mais uma vez, se não está inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu joinha para ajudar na divulgação da Palavra de Deus, e também você vai estar fortalecendo aí o nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até um próximo vídeo.